Olá, gente. Aqui quem fala é o Vitor, aluno da disciplina de Planejamento 2 do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Sergipe. Eu venho aqui hoje apresentar um trabalho referente à unidade 2 dessa disciplina, que diz respeito a um projeto de residência universitária para um dos campos da UFES. O meu campus é o de Laranjeiras, e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto nessa prancha que eu fiz. Então, começando pelo tema, né? Residência universitária. E eu vou falar um pouquinho também da minha prancha em si. Eu usei algumas coisinhas aqui em relação à cor e a destaque, tanto nessa parte aqui quanto nessa do ritmo, né? Que nessa aqui eu queria destacar o tema, justamente a residência universitária, e aqui na parte do ritmo era mais essa quebra da letra maiúscula com a letra minúscula, né? Que eu acho que fica um pouco evidente aqui, dá para perceber bem. E eu vou falar um pouco agora sobre o conceito. Então, meu conceito consiste em um estudo que eu fiz nas fachadas de Laranjeiras e eu observei que elas têm um certo padrão. Como assim, Vitor? Eu comecei a observar as edificações e percebi que elas têm, óbvio que elas têm um gabarito em comum, só que elas também seguem uma tipologia semelhante. Por exemplo, as esquadrias, elas seguem um tamanho, uma altura e um peitoril X. Tanto as edificações de dois pavimentos como as de um pavimento. E daí eu notei um certo ritmo nas fachadas. E daí que nasceu o meu conceito. Não só nas fachadas, mas também nas esquadrias. Como vocês podem ver, eu coloquei um croquis aqui de uma esquadria, de uma porta de Laranjeiras. Até no próprio campus da universidade tem uma porta parecida com essa e que tem uma esquadria semelhante a essa. E daí eu saquei alguns elementos desses meus estudos e que serviram de base para o meu projeto. Aqui em sequência, deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Na sequência, eu mostrei o estudo da forma, né, que aqui a forma predominante é a já existente, que é a do casarão, que é esse primeiro bloco azul aqui. E daí existe esse bloco azul, né, que representa o casarão, e daí eu fiz essa abertura aqui, justamente pela incidência solar, né, porque esse lado aqui é o oeste e esse lado de cá é o leste, então o sol está batendo diretamente nessa fachada aqui. O que foi que eu fiz? Eu recuei uma parte do pavimento térreo para justamente fazer uma sombra nesse edifício e não incidir diretamente o sol nessa parte aqui do bloco. Depois eu fiz uma subtração, que foi justamente algumas áreas de ventilação que eu tenho aqui desse lado. E eu fiz várias subtrações no edifício, 5 para ser exato. São 5 áreas de ventilação. E depois eu anexei esse outro bloco aqui cinza que compõe meu edifício, que tem o formato de L. Beleza. E daí, na minha prancha também tem uma coisinha que é um jogo de sombras que eu fiz para entender um pouco melhor essa questão do conceito. Aqui eu mostro o meu casarão, né, que é o bloco principal, esse bloco azul que eu mostrei em cima, e um jogo de sombra em relação à imagem que ele passa quando você olha ele de lado, quando você vê essa vista aqui, que é justamente essa questão que eu falei do ritmo, né, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é uma referência, né, justamente a esse conceito que eu quis trabalhar nesse projeto. Aqui do lado esquerdo eu mostro a implantação e eu cito por item cada uma o que significa. Essa implantação aqui eu também coloquei uma planta geral do pavimento térreo. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Depois eu vou passar para outro slide porque eu tive que recortar a minha prancha em 3 partes. Então vão ter 3 recortes diferentes dessa mesma prancha. Então aqui vocês podem ver a praça, né, que é uma praça externa. Essa área fora do limite aqui, como o pessoal que está trabalhando com o mesmo projeto que eu sabe que a gente não podia mexer, então vocês ignoram essa parte aqui. Depois a gente tem esse anfiteatro, né, que é essa parte aqui toda. A lavanderia,
que é esse bloquinho aqui à esquerda. Depois vem a área de convivência interna, que é essa aqui, vocês vão ver melhor no próximo slide. Aí a gente tem a praça, que é essa aqui, que está recortada também. O bicicletário, que é esse ao lado do anfiteatro e de algumas arvorezinhas. E agora eu vou passar para o próximo recorte do painel, no caso. Aqui tem a outra parte da implantação, que eu tinha falado para vocês. E esse número 5 aqui é a área de convivência interna. E depois a gente tem a praça, que eu havia falado. O 7 eu não me recordo, mas acho que é o bicicletário que está aqui em cima. Depois viemos com o 8, que é a cozinha e refeitório. O 9, que é um hall e uma área de vivência, mas um pouco mais privada também. O 10, que é uma gráfica. Nosso edifício, nosso trabalho consistia em um edifício misto. Então era obrigatório que o edifício tivesse mais de uma função. No meu caso, ele tem a função de comércio, né, que tem a gráfica aqui na frente. Ele tem uma função também pública, que ele é propício para receber eventos externos, no caso do anfiteatro, da praça externa. O anfiteatro é para receber a comunidade, assim como a praça externa também. Aí temos aqui o 10, que é a gráfica, e o 11 são 5 dormitórios. Na parte de cima, ficam localizados o restante dos dormitórios, são 21 ao todo, para abrigar 42 residentes. E aqui à direita, novamente, eu tenho o restante do meu estudo e do meu partido, no caso, que é onde eu apliquei meu conceito. Aqui na fachada frontal, né, eu faço esse jogo de ritmo com as esquadrias. Isso aqui é o que já existia, que é o casarão, né? E esse aqui é o anexo, que eu havia falado ali em cima. O que foi que eu fiz? Eu sabia que tinha um ritmo no casarão, né, que é esse ritmo aqui de retângulos, jogo de retângulos. E daí eu fiz um novo ritmo, só que eu quebrei esse jogo de retângulos. Eu coloquei retângulos deitados, eu coloquei essa subtração aqui e essa outra, para meio que deixar evidente que aquilo que eu estou fazendo é algo novo, é uma edificação nova, só que mantém o ritmo anterior, né, que é essa questão da verticalidade e da retangularidade, só que com um novo ritmo agora. Daí eu também apliquei brises verticais, né, que eles seguem esse mesmo ritmo de verticalidade e retangularidade. E daí, para não ficar só nesse jogo de retângulo, eu peguei aquele recorte da esquadrilha que eu havia falado de Laranjeiras e transformei em piso, em paginação externa, né, que é justamente esse piso aqui externo. Aqui é onde fica a árvore no meio disso aqui. Só que eu queria mostrar o piso, então eu recortei a árvore só para deixar evidente minha aplicação do conceito. Aqui para baixo a gente tem as plantas tipo de dormitório. Essa primeira planta aqui é a que vocês estão vendo aqui embaixo, no pavimento térreo. Ela foi projetada para duas pessoas, né? Isso aqui é uma beliche, aqui é um armário, um banheiro e uma varanda. Essa questão da varanda aqui, eu quis proporcionar um, um lugar de privacidade no mesmo cômodo, né? Já que as pessoas iriam dividir o quarto com outra pessoa, eu quis deixar um espaço mais privado dentro do próprio dormitório para ter uma privacidade entre os dois. Aqui no segundo, esse segundo modelo aqui, é o acessível, o quarto acessível, que fica na parte de cima. Meu projeto conta com a rampa, né, para proporcionar essa acessibilidade, que é essa aqui, o item 14, que eu não tinha comentado ainda. E daí ela fica localizada na parte de cima, esse dormitório aqui é acessível. Ele conta com duas camas, né, baixas, um roupeiro aqui, um armário, que seja. O banheiro totalmente acessível e uma outra varanda justamente para ser a mesma coisa daqueles outros quartos que eu havia falado. E o terceiro tipo é o que fica no casarão, na parte esquerda aqui do projeto, e no pavimento superior também. Aqui são dois, né, tá recorrado aqui no meio. E o que foi que eu fiz? Eu criei área de ventilação, que nem eu tinha falado antes, só que essa área de ventilação, a mesma área de ventilação, ela serve para dois quartos. Por quê? A gente não poderia descaracterizar tanto o casarão porque ele era um edifício histórico. Então teríamos que mexer o mínimo possível. Daí eu vim com essa ideia de área de ventilação
para poder mexer o menos possível e não ficar uma parede cheia de janelas e aberturas. Então eu criei, que nem eu mostrei lá em cima, aquela questão da sombra que o casarão fazia, né? A sombra da vista, no caso. E daí ficou daquele jeito, que eu havia mostrado. E outra coisa também são as referências que eu usei nesse projeto, que já que a gente estava falando da questão histórica e tal, eu quis trazer referências do Estado. Então eu busquei como referência o Centro de Educação Profissional do José Figueiredo Barreto, que fica lá no Siqueira Campus, entre o Siqueira Campus e o centro. Eu acho que ainda é Siqueira Campus ali. E a parte que eu peguei foi essa questão dos brises, né, que eu tenho uma parede de quase 10 metros só de brise. Então essa questão horizontal, né, que é a parede, só que com o elemento vertical, que é o brise. Então eu quis trazer justamente essa questão de ritmo novamente. E o jardim de inverno, que era de ventilação, que eu achei que era uma solução boa para o meu projeto, porque é uma solução simples e comum, justamente nas casas populares. Que a gente já está falando de uma cidade mais popular, que é Laranjeiras, uma cidade histórica, e de uma residência que, querendo ou não, é popular, né, a residência universitária. Aqui embaixo eu também trouxe algumas perspectivas do projeto. Eu não quis trazer tanto para não dar tanto spoiler, mas essa primeira aqui é a praça, né? Que tem uma árvore, é a paginação do piso, uma pessoinha aqui. As ruínas já existentes, a outra ruína, e aqui justamente a parede que eu falei que tem o brise, são quase 15 metros, se eu não me engano, de brise. O recuo que eu havia falado, né? Que eu fiz lá em cima, no primeiro bloco. Aqui no segundo aqui, é o anfiteatro, e essa aqui é a entrada para o anfiteatro. Eu não fiz essa parede que existia aqui para não quebrar a vista do projeto, mas aqui tem uma paredezinha. E essa última perspectiva é a lateral esquerda do projeto da edificação, que esse bloco azul é o anexo, o amarelo é o casarão que já existia, aqui são as ruínas já existentes, a árvore que já existia também, o anfiteatro e é basicamente isso. Obrigado por assistir até aqui. E eu tô ficando por aqui. Muito obrigado, gente. Valeuzão. E bom recesso pra vocês aí. Valeu!